Então, na expansibilidade, a gente tem ali a possibilidade, né, como eu falei, de avaliação de simetria e assimetria. Dentro da expansibilidade, a gente vai associar ali a análise da musculatura acessória. Isso nos traduz, muitas vezes, aumento de trabalho respiratório. Atentar para a respiração com padrão paradoxal, né, uma dissincronia entre tórax e abdômen. Ele é muito comum em pacientes com insuficiência respiratória aguda. Ou seja, o padrão de normalidade, o paciente ele inspira e o abdômen ele tende a sair junto. Por quê? Porque você tem um diafragma, que é uma cúpula, né, duas cúpulas, né, grandes, que quando você contrai, ele tende a descer. E quando ele desce, ele aumenta a pressão intraabdominal. Então, as vísceras são comprimidas e o abdômen tem que sair. Isso é fisiológico, isso é normal. Quando você inspira, o abdômen sai. Quando você expira, o abdômen entra, porque o diafragma ele volta à sua conformação e até aumenta a curvatura. Mas quando a gente tem um paciente em insuficiência respiratória aguda, você tende a ter um padrão paradoxal. É o inverso. Na inspiração, a barriga, né, o abdômen, ele tende a entrar. Então isso é um padrão característico de pacientes com insuficiência respiratória aguda, que vem apresentar ali um padrão de fadiga muscular respiratória, né? Enfim, é um quadro de IRPA instalado. Ainda sobre a inspeção dinâmica, você tem ali, né, atrelado a variação da frequência respiratória, o perfil de paciente eupneico, taquipneico, bradipneico e apneia. A gente já estava falando isso lá dentro de sinais vitais, né, quando eu estava falando de frequência respiratória, mas nós temos aqui a descrição de cada tipo desse de respiração. Então a eupneia, ou seja, o paciente eupneico, a respiração normal, né, não tem uma variação muito alta da frequência respiratória. Pacientes que apresentam taquipneia tem uma frequência muito elevada. Existe perfil de pacientes que apresentam a respiração em suspiros, né, ou seja, ele faz ali uma respiração normal e depois ele faz um suspiro elevado com períodos curtos de apneia. Então são respirações mais longas, né, que podem prevenir muitas vezes algumas atelectasias. Aquele perfil de pacientes que apresentam, né, apneia, ou seja, para de respirar, né. Tem a respiração apnêutica, que ela é comum em pacientes com lesão cerebral grave e que vai ter ali, né, um período de apneia muito grande após uma inspiração profunda. Tem outro perfil, né, um outro tipo de padrão, que é a respiração vagal, causada pela interrupção da aferência do nervo vago, né? Enfim, então a gente tem aqui várias possibilidades aqui de alteração de respiração, de ritmo. E aqui eu trago os clássicos que a gente apresenta. O padrão normal, o padrão diafragmático, né, intercostal ou combinado. Daí a gente parte para os padrões anormais ou os típicos ritmos anárquicos, que a literatura descreve aí como clássico o padrão de Cheyne-Stokes, o padrão de Kussmaul-Biot. Vamos falar sobre cada um aqui. O Cheyne-Stokes caracteriza-se pela alternância de períodos de apneia, seguido de hiperpneia, ou seja, a ventilação aumenta rapidamente, de forma crescente e depois decrescente, até a instalação de uma nova apneia e assim sucessivamente. É comum em pacientes com doenças cerebrais vasculares, né, ou insuficiência cardíaca congestiva. Então perceba que o paciente ele inspira de forma, né, com volumes baixos, depois o volume vai aumentando, a frequência aumenta rapidamente com altos volumes, depois isso decresce e ele entra em período de apneia. Há relatos na literatura de que essa apneia pode chegar até 20 segundos de apneia, né, que não é um valor baixo, é um valor bastante alto. Outro padrão, também extremamente conhecido na literatura, é o padrão de Kussmaul. É o padrão de respiração rápida, profunda e regular. É o clássico de paciente com acidose metabólica tentando fazer uma compensação com uma alcalose respiratória. Então é que ele tem padrão, aquele volume elevadíssimo, né, com a frequência respiratória elevada. É um paciente que não tem uma tendência grande a, né, não tolerar grandes períodos nesse tipo de ventilação, né, tendendo a ter uma parada respiratória. Então é um padrão que evidencia uma situação de alta gravidade para os pacientes. O outro perfil, né, o outro típico padrão irregular é o Biot, que você tem movimentos respiratórios irregulares com longos períodos de apneia, né, clássico de pacientes com lesão do sistema nervoso central, com hipertensão intracraniana. Então perceba que o gráfico ele é bem irregular, tá? Você tem uma respiração profunda seguida de uma respiração mais breve, frequências mais rápidas, frequências mais lentas,
e depois longos períodos de apneia. Isso é uma alteração central e esse paciente ele tem, né, um prejuízo ali no comando central da respiração. A apneia, que eu já tinha explicado previamente aí no outro gráfico, paradoxal também, e a respiração com freno labial, ou seja, com freio dos lábios, ou seja, o franzir dos lábios, que é bem característico do paciente com a respiração asmática, né? Característico do perfil de pacientes com doenças obstrutivas, ou seja, não é característico apenas do asmático, mas qual é o intuito? A tentativa do deslocamento do ponto de igual pressão, tentando reduzir aquela obstrução precoce de via aérea, tentando jogar para uma via aérea de constituição mais rígida, para que ele não tenha um fechamento precoce, e você prolonga o tempo de exalação do paciente. Então isso é feito, né, normalmente pelo paciente, sem que ninguém faça esse tipo de explicação para ele, mas ele tende a fazer aquela exalação com os lábios franzidos, né, freando a saída e aumentando o tempo de exalação. Vamos falar um pouco sobre isso também quando a gente estiver falando de espirometria. Eu vou falar lá dos tipos, né, de distúrbios, no distúrbio obstrutivo, a gente vai trazer alguns exemplos sobre isso daí também. Uma outra parte da avaliação é quando a gente está ali, né, no aspecto ainda da visualização do paciente, né, ainda na inspeção dinâmica, os sinais de tiragem ou de retração inspiratória. É a clássico ali o aumento da atividade da musculatura entre as costelas, você vê ela entrando, ou seja, ali é um sinal clássico de desconforto, de aumento de trabalho, tentando recrutamento máximo de musculatura acessória associada também à musculatura diafragmática. Então a gente tem, né, a presença na realidade de uma depressão inspiratória dos espaços intercostais e das regiões supraesternal e supraclaviculares que ocorre durante toda a inspiração. Indica a presença de dificuldade de expansão, o paciente tenta expandir e não consegue, eu vou mostrar já já um vídeo para vocês sobre isso. É comum apresentar, né, uma redução da pressão intrapleural na tentativa de recrutar mais ar, ou seja, aumentar a variação do gradiente pressórico em relação ao meio externo, então o paciente está tentando respirar ali e não consegue. Muito comum em pacientes, né, com obstrução brônquica regional ou bilateral, obstrução traqueal, pacientes com redução de complacência pulmonar, que tentam aumentar o volume do pulmão e muitas vezes não conseguem. E aí a gente tem um sinal clássico, né, que acaba apresentando também esse sinal de tiragem, de retração inspiratória, que é o sinal de Hoover. Nós vamos ver agora aqui também. O sinal de Hoover ele é muito característico, né, de pacientes com hiperinsuflação pulmonar grave, né, com diafragma retificado e rebaixado. E é o sinal característico, né, a visualização característica do sinal de Hoover é a retração do terço inferior do tórax. Então perceba aqui nesse vídeo como é que esse paciente ele se comporta, né? Vocês vão ver aqui que a retração ao final da INSO é da parte inferior e não na realidade da região mais superior. Ou seja, no final da INSO o paciente ele faz uma retração do terço inferior do tórax. Esse é o clássico sinal de Hoover. Perceba aqui que o paciente está fazendo lá, ó, mais uma vez, a retração lá do terço inferior do tórax durante uma inspiração. Paciente traqueostomizada, né? Enfim, na UTI, extremamente grave. Aqui a gente vinha fazendo uma tentativa de desmame ventilatório e toda vez que a gente tirava o paciente da ventilação mecânica, ela culminava com esse padrão, né, de desconforto ali grave. Já ao final da sua avaliação física, a gente tem ainda a palpação. Devemos palpar todo o tórax do paciente, não só o tórax, mas também as superfícies de, né, supraclaviculares, né, buscando ali a possibilidade de presença de enfisema subcutâneo, né, para a gente excluir a possibilidade, né, de pneumotórax também associado, palpação de diafragma, né, exige uma certa destreza para você palpar o diafragma. Não são todos os pacientes que a gente consegue fazer essa palpação, né, com o polegar, né, ou seja, você não consegue comprimir ali para sentir se tem tensões, se tem redução de motilidade. Palpação dos intercostais, palpação de escaleno, de Econ, ou seja, musculatura acessória. Palpação de abdômen para ver flacidez da parede abdominal, fazer tensão dessa parede. Presença de panículo adiposo, ou seja, de tecido adiposo sobre aquela caixa, o que vai gerar restrição.
E por fim, o frêmito também pode ser feito, né? Não faz parte da palpação, mas o frêmito tóraco-vocal também é uma possibilidade, né, de você avaliar em virtude, né, da variação ali da propagação da onda sonora. Então, quando você solicita ao paciente, né, falar 33, por exemplo, e você bota o seu estetoscópio em diversas partes do tórax ali, você vai ver que, por exemplo, se o paciente ele tiver, né, alterações que aumentem a densidade daquele pulmão, você tem uma maior sonoridade, né, ou seja, você escuta melhor o 33, e em situações onde você tem a redução, né, de áreas ventiladas, você tem na realidade a formação ali de uma redução do som, né? Então o frêmito tóraco-vocal também pode ser uma avaliação acessória aí dentro da avaliação respiratória, e nos traduz algumas alterações do ponto de vista, né, de alterações de cargas elásticas do sistema, enrijecimento do pulmão, enfim. É uma possibilidade também de avaliar.